Olá, boa noite. Vamos iniciar aí nosso bate-papo. Provavelmente vai ficar salvo, tá? Esse momento, esse bate-papo aí nosso. Esperar ver se vai chegar alguém agora. Se não for chegar, a gente vai falando aqui, né? Conversar um pouco. Boa noite, né? Dá um chazinho aí. Paradoxo, né, dos vegetais, o lado oculto dos vegetais, né? Qual é o lado oculto dos vegetais? E aí, vocês gostam de comer vegetais? Vocês comem verduras, hortaliças, legumes? Vamos falar um pouquinho, pessoal, do lado oculto dos vegetais. Quem for chegando, eu peço para ficar, né? Vai ser um bate-papo muito bom, muito legal, proveitoso. Laura, Elias, fique conosco aqui, né? As demais pessoas que forem chegando, vai ficar lá salvo aqui também. Nós não temos o costume, né, de fazer live aqui. Nós precisamos melhorar isso, né, para que a gente possa de fato executar algo legal aqui no Instagram, tá bom? Eu vou salvar essa live lá no meu canal no YouTube, tá? O canal Nutrição e Fé. Esse é um assunto muito importante, pessoal. Sabe aquela depressão, sabe aquela confusão mental que você pode ter, sabe aquelas dores crônicas que você pode sentir, pode estar totalmente relacionado com os alimentos que vocês comem, né? Totalmente relacionados. Até porque já dizia, né, os estudiosos, os cientistas do passado, que o teu alimento seja o teu remédio, que o teu remédio seja o teu alimento, né? Então nada melhor do que o alimento, pessoal, para ser o seu e o meu remédio. Porém, muitas vezes, ele é, na verdade, o causador das doenças, tá? Todos nós já ouvimos falar que a salada, né, os vegetais, né, as frutas também, são fundamentais para ter saúde. O que de fato é verdade. Comer verduras, comer hortaliças, tem inúmeros benefícios. Tem benefícios por conta dos polifenóis e substâncias químicas presentes em muitos alimentos, que causam uma modulação em nossos genes. Isso mesmo, tá? Porém, existe o lado oculto dos vegetais. É o lado que poucas pessoas falam e poucas pessoas conhecem. Isso mesmo, pessoal. Quero falar com vocês sobre os antinutrientes. Os antinutrientes que são lectinas. As lectinas são apenas um tipo de antinutrientes que está presente em vários alimentos que nós comemos, tá? Eu vou citar alguns tipos de alimentos que são cheios de lectinas e, portanto, cheio de antinutrientes, tá? Feijão, o feijão ele é rico em lectinas
ele é rico em proteínas que causam um problema em nosso organismo. Tá? Wellington, o que são lectinas? E aí? O que são lectinas? Alguém sabe dizer o que são lectinas? As pessoas elas comem feijão, arroz, elas comem grãos, sementes, né? Elas comem tudo aquilo que vem da roça, né? Da planta, mas poucas pessoas entendem os malefícios. Como assim, Edson, os malefícios? Vou explicar para vocês entenderem melhor. Um animal, quando ele está sendo caçado, ele corre, né? Ou ele corre ou ele luta. Mas as plantas, elas não conseguem correr. E aí, por elas não conseguirem correr, elas têm que desenvolverem defesas naturais. E quais são as defesas naturais, pessoal, das plantas, dos vegetais? São exatamente lectinas e outras substâncias que estão presentes nas sementes. Você vai cozinhar um feijão, por exemplo. O feijão, ele tem aquela partezinha daquela casca, né? E aquela casca ali é riquíssima em lectinas, ok? E essas lectinas, pessoal, elas se grudam em células e em carboidratos do seu organismo. E quando essas lectinas se grudam a esses carboidratos, eles causam o que nós chamamos em inglês de Leaky Gut Syndrome, principalmente quando isso acontece no intestino, porque as sementes elas passam indigeríveis no sistema digestivo. Quando as sementes chegam, por exemplo, no estômago, muitas pessoas têm o ácido clorídrico baixo. Isso contribui para que as sementes não sejam digeridas corretamente. Esse é um ponto que você tem que entender. E aí, como é que anda o seu ácido clorídrico? Muitas pessoas que tomam omeprazol, né? Se você tomou o omeprazol alguma vez na sua vida, você precisa entender que sua saúde está pedindo socorro, né? As pessoas tomam omeprazol quando sentem uma dor no estômago, por conta da gastrite, por conta de úlceras estomacais, porém ninguém fala na questão do ácido clorídrico, ninguém fala nessa necessidade de ter uma integridade digestiva, tá? E aí, pessoal, quanto menos ácido clorídrico, mais as sementes vão passar intactas pelo estômago e vão chegar no intestino e vão causar problemas, tá? Então, as lectinas são apenas alguns antinutrientes. Eu vou citar outros nomes aqui para vocês entenderem e guardarem esses nomes, tá? Isso é importante de vocês captarem essas informações. Muitas pessoas sofrem de uma série de problemas de saúde, ninguém resolve, ninguém descobre a causa. E aí? As pessoas vivem tomando medicações a vida inteira. Olha só o que diz aqui no Google. Você pode ir no seu Google e pesquisar. Quais são os principais antinutrientes? Os antinutrientes principais são conhecidos como oxalatos, taninos, nitritos, fitatos, tá? Ou ácido fítico, as lectinas, tá? E todos esses antinutrientes, pessoal, estão presentes em muitos e muitos alimentos que você consome. Se você tem gases, se você tem distensão abdominal, se você tem a prisão de ventre, se você tem confusão mental, a maioria das pessoas tem hemorroidas, a maioria das pessoas tem muita dor abdominal, a maioria das pessoas tem confusão mental, a maioria das pessoas tem dores crônicas, sabe? A maioria das pessoas tem dores nas juntas, a maioria das pessoas tem dores, enxaquecas crônicas e não sabe por que não melhoram. Elas vivem tomando remédios. Elas tomam dipirona, omeprazol, elas tomam tudo, mas não melhoram, tá? E houve um autor que escreveu um livro que é muito importante de você, se você tiver interesse nesse assunto, de entender mais sobre o lado oculto dos vegetais. Eu vou citar aqui para você o nome do livro e o nome do autor, tá? Por isso escreve aí, a live vai ficar salva.
O Paradoxo dos Vegetais. É um ótimo livro para você ler para entender mais sobre esse assunto, ok? Paradoxo dos Vegetais, olha só, ele foi escrito por Stephen R. Grundy, tá? É o Paradoxo dos Vegetais. É muito importante para você entender os perigos de alguns alimentos naturais, tá? Tem pessoas que sofrem com doenças crônicas, como doenças autoimunes, e eles sempre comem sementes, leguminosas, oleaginosas, eles sempre comem batatas que fazem parte das solanáceas, como é o caso da batata inglesa, né? Eles sempre comem cereais, porém, muitos desses alimentos, pessoal, têm substâncias tóxicas que intoxicam o nosso organismo e causam uma série de problemas sistêmicos. Se você tem tiroidite de Hashimoto, lúpus, psoríase e outras doenças autoimunes, eu indico a vocês, literalmente, que vocês possam parar de comer esses vegetais que eu estou citando aqui, tá? E eu vou dizer mais para vocês, existe uma pandemia de doença autoimune, pandemia. As pessoas sentem dores crônicas, as pessoas vivem viciadas em remédios e não melhoram. É por isso, pessoal, que quando eu comecei a estudar, eu comecei a encontrar a causa das doenças, a causa dos problemas. E eu preciso dizer isso para vocês aqui mais, né? Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, guarde isso. Se você não tem tempo de cuidar da sua saúde, você um dia vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. É isso mesmo. Se você não tem tempo de cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar de sua doença. Alguém disse certa vez: saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Ok? Saúde não é tudo. Quem disse que saúde é tudo? Mas o que é que você vai fazer sem saúde? Eu vejo muitas pessoas, muitos cristãos, né? Pessoas piedosas, até pessoas que não são cristãos, que não valorizam a saúde, não cuidam da saúde, até que encaram uma doença grave, doenças crônicas, encaram câncer e outros problemas seríssimos, ok? Que nós vivemos uma pandemia de doenças crônicas. Eu vou tomar um analgésico, eu vou tomar um anti-inflamatório, eu vou tomar um remedinho ali que vai resolver o meu problema. Não vai resolver, porque você precisa ir na causa do problema. Não são poucas as pessoas, pessoal, que me procuram pedindo ajuda literalmente, porque tem disbiose, tem desequilíbrio das bactérias intestinais, pessoas que sofrem com esquizofrenia, pessoas que sofrem com depressão, pessoas que sofrem com inúmeros problemas sistêmicos e não melhoram. E elas me procuram, né? E uma das primeiras coisas que eu oriento a elas, primeira coisa que eu faço, é tirar o glúten da alimentação. Wellington, por que eu devo tirar o glúten da alimentação? Eu não tenho doença celíaca. Para quem não sabe, né? Doença celíaca é uma doença autoimune, no qual o sistema imunológico ele ataca o seu intestino delgado. Mas não é todo mundo que tem doença celíaca, tá? Isso acontece quando você ingere o glúten e tem essa doença autoimune, e aí toda vez que você come glúten, você vai ter um problema a nível intestinal que pode piorar, tá? Porém, tem muitas pessoas que não têm doença celíaca e eu peço para elas pararem de comer glúten, né? Por que eu peço para elas pararem de comer glúten? Porque o glúten ele vai ativar a zonulina, né? Ele vai causar um problema, contribuir para o Leaky Gut Syndrome. E aí, ouçam o que vai ficar gravado aqui. Ouçam o que eu vou dizer. Pessoas são curadas. Pessoas são curadas de esquizofrenia. Pessoas são curadas de depressão. Pessoas são curadas de problemas que ninguém resolve. Ninguém. Por quê? Porque faça do seu alimento o seu remédio e do seu remédio o seu alimento, né? Então, nutrição, alimentação é fundamental. Não existe saúde sem isso. Não existe saúde sem uma alimentação adequada. Tá bom? Então, qual é o paradoxo e o lado oculto dos vegetais, pessoal? É que eles são ricos em antinutrientes, eles são ricos em
substâncias que podem intoxicar nosso corpo, tá? Eu posso citar aqui o glúten, eu posso citar aqui, vou citar aqui o famoso feijão e arroz. As pessoas comem feijão e arroz e acham que é o alimento mais saudável que existe no mundo, né? O nordestino, o brasileiro, mas não é bem assim. Se você sofre com algum problema intestinal, se você tem sintomas, gases, se você tem prisão de ventre, se você tem hemorroidas, se você tem dores de cabeças crônicas, se você tem espinhas, eu indico a você, eu imploro a vocês, por favor, eu vou salvar essa live lá no meu canal no YouTube, que é uma das plataformas que eu mais uso, e eu vou compartilhar com vocês nos grupos para que as pessoas acompanhem essas informações. São informações que você não escuta em qualquer lugar. Então, se você tem esses sintomas, por favor, tente eliminar os grãos. Tente eliminar as oleaginosas. O que são oleaginosas, Wellington? As oleaginosas são conhecidas como as sementes, tá? As leguminosas são um tipo de grão, né? Leguminosas é feijão, leguminosas é ervilha. As oleaginosas são... Você vai no Google e você vai dar um Google e pesquisa quais são as famílias dos vegetais que possuem antinutrientes. Você vai entender o que eu estou falando. Você vai entender. Alimentos que possuem muitos oxalatos. O que são oxalatos, Wellington? São substâncias antinutrientes que, quando acumulados no rim, por exemplo, nos rins, podem causar uma série de problemas. Estou falando de pessoas que têm que fazer transplante de rins. Pessoas que têm que fazer transplante de rins, perdem os rins porque acumula oxalato de cálcio nos rins e elas não sabem disso. Quais são os alimentos ricos em oxalatos? Olha só. Você já ouviu falar no espinafre? Espinafre ele é muito bom para a saúde, tem inúmeros benefícios, mas ele é rico em oxalatos. Vou citar outros alimentos ricos em oxalatos aqui que você precisa entender, né? Que se você exagerar nesses alimentos não vai ser legal, tá bom? Os oxalatos está presente na beterraba, tá? Está presente no quiabo, está presente salsinha e outros alimentos também, tá? Então, pessoal, tem muita pessoa obesa que acha que precisa estar passando fome. Não é esse. Ok? Não é assim. Muitas pessoas que estão acima do peso e acham que tem que estar passando fome, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Não é assim. Você tem que comer comida de verdade. Exato. Você tem que comer comida de verdade. Tá bom? Então, o lado oculto dos vegetais, digamos assim, o lado oculto desses alimentos que possuem antinutrientes é exatamente esse. Substâncias que podem envenenar o nosso organismo. As pessoas têm o costume de tomar aquele, principalmente as mulheres, né, para emagrecer, tomar aquele suco verde, né? Eita, aquilo ali é uma bomba de oxalatos que pode arrebentar com os seus rins, literalmente. Pode causar sérios danos renais, ok? Então, pessoal, pesquisem sobre esse assunto, são informações novas. Se você tem doença autoimune, se você tem fibromialgia, se você está acima do peso, você precisa mudar a sua alimentação. Isso é fundamental. Se você não muda a sua alimentação, você não vai ter saúde. Você vai ter doença que você precisa estar tomando remédio. Quem não tem saúde precisa estar tomando remédio. Quem tem saúde transborda. Né? Isso é importante você entender. Quem tem saúde transborda. E aí você não precisa estar tomando remédio, ok? Então mude sua alimentação, faça do seu alimento o seu remédio, e do seu remédio o seu alimento. Entende? Eu estou falando de doenças, pessoal, que tem que estar tomando imunossupressor. Eu estou falando de doenças que você tem que estar tomando remédio sempre. Mas quando você muda a alimentação, você melhora resultados, né? Então, esse é um ponto fundamental, são informações novas, a maioria de vocês não sabem, talvez, nunca ouviram falar. Eu já indiquei para vocês o livro, né? O livro que é O Paradoxo dos Vegetais. Leiam esse livro. E há outros que eu posso indicar também. Há um livro que é chamado A Dieta da Mente. Você procura aí, é muito bom. Vou fazer 3 indicações de livros aqui, tá? O primeiro livro é O Paradoxo dos Vegetais, como eu já falei.
O segundo livro que eu vou falar agora, que você deve ler, é A Dieta da Mente. Pense nos livros bons, sabe? O terceiro livro que eu vou indicar para você ler é o Barriga de Trigo. Esse aqui, o nome já é polêmico, né? Leia o livro Barriga de Trigo. Você tem uma barriga de trigo, né? A gente vai estar passando em algum lugar, de repente você que lê esse livro, você olha para a pessoa e diz: eita, parece que tem alguém que tem a barriga de trigo aqui. E assim, não é brincadeira não, pessoal. Se você quer ter saúde, você precisa se tornar um biohack, você precisa pesquisar, você precisa estudar. Se você quer ter saúde. Se você não quer ter saúde, você vai depender de médicos a vida toda, você vai depender de remédios a vida toda, mas se você quer ter saúde, você precisa estudar, você precisa entender, você precisa se dedicar, tá? As pessoas, elas passam a vida cuidando de tudo menos da saúde, até que um dia a saúde vai embora. E lembrem-se, pessoal, eu não estou aqui idolatrando a saúde, eu estou aqui dizendo a vocês: saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Guardem essa frase. Guardem essa frase. Ok? Uma dica aqui, se você vai usar, se você vai consumir vegetais, feijão, leguminosas, faça processos em que você vai deixar as leguminosas de molho, né? Antigamente o pessoal pegava o feijão e deixava de molho para tirar um pouco daquelas lectinas. Hoje não, hoje é você pegar o feijão, botar na panela, cozinhar, e as pessoas acham que está tudo bem. Não tá, tá? Existem processos em que você vai colocar de molho ali as sementes, as leguminosas e até oleaginosas, e aquilo vai diminuir, não vai tirar tudo, vai diminuir a quantidade de antinutrientes. Eu não indico para pessoas que têm doença autoimune, eu não indico para pessoas que têm doenças sistêmicas, obesidade e por aí vai. Beleza? Então, coma comida de verdade, mude sua alimentação. Tem um professor que ele diz: mude sua alimentação, mude sua vida. A alimentação é fundamental. Ok? É o lado oculto dos vegetais. É o lado que você precisa entender um pouco sobre ele. Ok? As pessoas que são vegetarianos, né, são veganos, não gostam desse assunto, mas tem base científica. Na verdade, tem muita base científica. Tem 2 livros, né? Quero mostrar para vocês aqui. Esse é um dos livros, né? Doenças autoimunes, best-seller, Amy Myers, muito bom. Como tratar doenças autoimunes, 2 livros muito bons para doenças autoimunes. Se você tem doença autoimune, você tem que estudar esses 2 livros e outros que vai ter por aí. E aqui vai tratar exatamente sobre essa questão de alimentos que são alergênicos, que podem contribuir para a inflamação sistêmica e doenças crônicas como doenças autoimunes. E aí, você gosta do feijão, do arroz, você gosta dos vegetais, das sementes? Cuidado, porque elas podem estar envenenando você. Beleza? A nossa live é curta, nós não temos ainda nosso público que possa participar das lives até o final, né? Nós estamos começando agora, né? Mas eu já convido vocês que vão assistir aqui depois, que participem das lives, né? Participem das programações, e dizer para vocês que conhecimento é poder. Conhecimento é poder, ok? Então interajam conosco e compartilhem essa live, manda para alguém, deixa o seu gostei aqui, eu vou deixar ela salva. Deus abençoe vocês. O meu objetivo aqui é ajudar o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Mas vamos lá. Nós precisamos entender sobre nutrição, saúde, mudança de hábitos, vida. Vou terminar esse momento aqui com vocês deixando um recado. Se você quer ter saúde, se você quer viver mais um pouco, você tem que mudar os seus hábitos. Isso é obrigatório. Isso mesmo. Seja um biohack. Tá bom? Esse é um pouco do paradoxo e do lado oculto dos vegetais. Um abração
Deus abençoe vocês. Ótima noite. E vamos lá otimizar, melhorar nossa saúde. Saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Um abraço.